Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vamos vasculhar no álbum das recordações de jogadores que em algum momento marcaram a história dos clubes e do futebol português. Mas despediram-se na sombra. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. Tem 39 anos e um pé direito capaz de fazer maravilhas. O nosso convidado não calça as chuteiras de forma oficial desde novembro de 2020. Na altura jogava no Campeonato de Portugal, num emblema do distrito de Aveiro. Só jogou 3 épocas na principal liga portuguesa, representando 2 clubes. Andou por Espanha, mas nunca experimentou a La Liga. Teve as sensações de jogar a Champions, mas de forma fugaz, e defendeu as cores de campeões, em Portugal e em Espanha. Foi colega de Sérgio Oliveira e treinado por Paulo Fonseca em momentos diferentes da carreira. Consegue descobrir quem é? A interrogação antes do ponto final. Vítor Silva, olá, obrigado por estares aqui no 00 connosco. Descobrias quem é que era este jogador se não fosses tu? Antes de mais nada, agradecer pelo convite. Respondendo à pergunta, não é muito, sinceramente acho que não é muito fácil. O facto de ter estado só 3 anos na Liga Portuguesa, já há alguns anos que não estou cá também, ou seja, acho difícil, sinceramente acho difícil. Vamos lá ver se alguém consegue descobrir previamente quem é que é este nosso convidado. Vítor, tu deixaste de jogar no dia 6 de novembro de 2020. Entraste a 15 minutos do fim da partida, numa derrota do Lourosa, onde tu jogavas, diante da Sanjoanense. Quando jogaste aqueles minutos, achaste que podiam ser os últimos minutos da tua carreira? Não. É verdade que andava já há algum tempo um pouco saturado e podia-me passar pela cabeça, se calhar, abandonar, mas não esperava que fosse os meus últimos 15 minutos. Quando tu, na altura, eras treinado pelo professor Rui Quinta, tu estavas no Lourosa, e como é que tudo se precipita? Como é que tu acabas por decidir pôr o fim à carreira naquele momento? Quando tu saíste do Lourosa, achavas que é o meu fim, terminou, ou achavas que podia surgir outra coisa? Não, é assim, o facto de ter acabado a carreira e o facto de ter ido pelo Lourosa tinha a mesma justificação, que é precisamente pelo Mr. Rui Quinta e na altura o adjunto, que era um amigo de infância, que era o Bruno Amaro. Pronto, foram eles que me convidaram a ir para Lourosa e tudo mais, mas realmente a coisa não estava a dar certo, os resultados, o ambiente estava um bocadinho pesado e tudo mais, e acaba por estar a saída dele. E eu senti naquele momento que se calhar também ia com ele, ou seja, eles tinham sido o meu motivo para a ida para lá, e acabaram por ser um motivo para a minha saída. Eles são despedidos ou colocam um lugar à disposição. E eu, passado, não sei, acho que aguentei mais uma semana, 10 dias por aí. Depois falei com o clube e disse que também tinha aqui, porque já não estava bem. Não fazia sentido? Não, já não fazia sentido. Era quase como se fizesses parte daquela equipa técnica. E assim, para as pessoas... Quase. E para as pessoas não acharem que fosse uma situação quase de cunha, não é? Tu, neste último jogo, nem és titular. Não, e acho que não é só esse último jogo, mas pronto, as pessoas se calhar quando acabar a entrevista vão perceber que a relação que eu tenho com o Mr. Rui Quinta e com o Bruno Amaro são muitos anos, e entre nós quase que não havia segredos, e as coisas funcionavam assim, e eles aceitavam como eu era e eu aceitava como eles eram, ou seja, ali não havia quase aquela barreira entre jogador e treinador. Mas pronto, e eu sabia que também não estava no meu melhor nível, também não estava a corresponder se calhar às expectativas que tinham sido criadas à minha volta, e aceitava isso normalmente, o facto de não jogar, e se fosse para o melhor para a equipa, só tinha que aceitar. Olha, mas tu achavas que quando tomas aquela decisão depois de deixar o Lourosa, que ali começas a pensar em colocar um ponto final?
na carreira? Definitivamente, sim. Eu quando saí dali tinha dito que jogar não queria mais. Era quase 99% de certeza que não voltaria a jogar. E porquê é que há essa decisão tomada com 36 anos? 37, se calhar. 37. Ou 36 a caminho dos 37, sim. Porque, não sei, já não encontrava aquela motivação diária de treinar, de jogar, de fazer aquilo que eu sempre mais gostei e desde os 6, 7 anos só me passava uma coisa pela cabeça que era jogar futebol, mas cheguei àquela idade que não sentia que tinha esse mesmo prazer. Então, antes de enganar a qualquer outro, eu tenho sempre a certeza que não me quero enganar a mim, então decidi. Vítor, mas como é que quase que se coloca de lado essa paixão? É um sentido de sentires que o futebol te desiludiu naquele momento, em alguma situação, e por isso não faz sentido eu estar aqui e estar triste com uma coisa que me fez tão bem? Um bocadinho isso, é que acho que foi progressivo, desde que, pronto, há aquela história em Espanha em que, com o Reus, que eu estou meio ano sem jogar, ou seja, há uma série de 3 anos mais ou menos em que as coisas, ou seja, parece que é sempre para pior, então foi essa paixão, se calhar, foi indo por água abaixo por essas mesmas razões. E então cheguei mesmo àquele ponto, quando regressei a Portugal e percebi que se calhar, não sei, não encontrei aquilo que eu estava à espera, o ambiente em torno do futebol não era nem acho que seja o melhor, acho que há demasiada pressão por conseguir os resultados, não importa como, eu não vejo as coisas bem dessa forma e não sei, basicamente são essas as razões para ter deixado o futebol, se calhar, não digo prematuramente, porque joguei até aos 36 anos, mas se calhar podia jogar mais 1 ano ou 2. Sim, ou até mais. Sim, Muitos mais também não. Com a qualidade que tinhas e tens com certeza no pé direito, quase que de cadeira ainda conseguias meter a bola muitas vezes no sítio onde ninguém consegue, só com os olhos, não é? Como se costuma dizer. Olha, tu começas no Paredes, ao lado da tua Penafiel, mas oficialmente é no Paredes que começas. Como é que o futebol começa na tua vida? Como é que surge? Lembras-te como é que o rapaz de 7 anos diz ao pai: olha, dá para ir jogar? Não sei, eu sempre me imagino com essa idade com uma bola. Sinceramente, era o meu único brinquedo que eu tinha. Era uma bola onde quer que eu estivesse, estava a jogar, ou na escola, ou nos recreios, ou em casa, ou contra uma parede sozinho, com um amigo. Foi como eu disse há bocado, nem sequer me passou pela cabeça poder ser outra coisa que não jogar futebol. Não sei o que é que teria sido se não fosse futebol, não sei o que é que poderia ter feito, mas basicamente foi o futebol na minha vida e a minha mãe e o meu pai, graças a Deus, sempre me puderam dar essa oportunidade de poder jogar, porque às vezes também era complicado para eles e muitas vezes conseguia deslocar-me através do boleia, porque os meus pais não tinham disponibilidade horária para me levar e tudo mais, mas sempre que podiam faziam esse sacrifício e assim foi andando. Vítor, para as pessoas terem um bocado a noção, tu tens toda a tua formação, ou sensivelmente toda a tua formação no Penafiel, tens uma fase inicial no Paredes, mas é apenas no início, em que tu estás na prática num clube em que não és profissional, porque continuas a ir à escola, fazes o teu percurso normal académico, e não tens seleções, portanto não tens aquele estatuto de internacional, mas simultaneamente tu estás a dizer que sempre pensaste em futebol ser a tua vida. Como é que tu consegues, como é que uma criança com a idade que tu tinhas na altura fica com essa obsessão e trabalha e consegue atingir esse ponto? Não sei, eu acho que era mesmo a paixão por aquilo. Acho que a arte vem um pouco da paixão que nós sentimos por aquilo que estamos a fazer e era mesmo isso, ou seja,
É verdade que no Penafiel não teve, pronto, comecei no Paredes, com 8 anos, foi o meu primeiro ano federado foi no Paredes, realmente. Depois, no ano a seguir, volto para Penafiel, porque já lá tinha estado a treinar e saí na altura. Depois faço a minha formação toda no Penafiel e mesmo sem chegar ou a seleções ou ser internacional ou isto, nunca desisti, porque eu acho que foram, se calhar, os melhores anos da minha vida, e se pudesse, se calhar, escolhesse um momento para regressar no tempo, se calhar era a formação do Penafiel. Porquê que foram os melhores anos? Porque, não sei, acho que não... Acho que o sentimento que se tem quando se faz o que se gosta e depois naquela idade onde não existe maldade rigorosamente nenhuma, onde tudo que nós vemos à nossa volta é se as pessoas estão ali é por gosto, e era mesmo assim aquela formação naquela época, era mesmo assim. Mas já havia a pressão para ganhar. Se calhar até mais colocada por vocês do que pelos dirigentes, não é? Por acaso não, nos nossos anos de formação, e é quando o Mr. Rui Quinta está coordenador da formação do Penafiel, não existe a pressão de ganhar de maneira nenhuma, isso nem se colocava. Agora existia era a pressão de fazer as coisas bem e de cada dia tentar melhorar e tudo mais. E ali realmente existia, isto já estamos a falar há 30 anos, uma ideia coletiva de uma formação. Por isso é que eu digo que me deu um prazer, um gozo, e não trocava a formação do Penafiel naquela altura por nenhuma. É interessante o que tu mesmo não ganhando o que quer que seja, eu não trocava mesmo. É interessante o que tu estás a dizer, até porque depois passaste por outros clubes e passaste também pelo Sporting, que há de ter sido o clube de maior magnitude que tu passaste. E tu estás a fazer referência a uma ou aquilo que é o perfil da formação. No fundo, vocês jogavam todos iguais, era isso? Todos iguais. Todos iguais, todos com a mesma ideia. Ninguém tinha pressão nenhuma de ganhar. Saíamos ao campo com a vontade de fazer melhor e de aproveitar aquele momento que nos estavam a dar. E era assim, jogo após jogo e ano após ano. Todos os treinadores, não havia tipo ali a competição de não havia, vou tentar ficar com o lugar daquele colega? Não, pelo menos... Não sentiam isso? Exatamente, nós não sentíamos. Também éramos miúdos, se calhar, para perceber esse tipo de intenções, mas não sentíamos isso de maneira nenhuma. Tu, desses tempos, tu já falaste aí dessas recordações dos melhores momentos. Quem eram os grandes colegas desse tempo? Eu tenho alguns que foram de, sei lá, 11, 12 anos até sénior. Eu tenho, por exemplo, o Nuno Moraes, que é conhecido, que esteve no Apoel, esteve no Chelsea, no Marítimo. Há um que tem um apelido de Ita, que é o Carlos Dias, que ainda hoje continuo a conversar com ele e a estar com ele várias vezes. Tenho um que era o Rui também, que era um ponta-lança. Ainda no outro dia tive com ele foi lá almoçar à minha casa e tive a oportunidade de falar com ele. Tenho um amigo que ainda ontem passei o dia com ele, e é o Caetano, que jogou no meu primeiro ano de Paredes. Ou seja, acho que o sentimento é mais firme, sente-se mais naquela altura e deixa mais marcas positivas do que depois no profissional. Claro, no profissional a vossa relação se insta ao retângulo do jogo. Há muito tempo de estágio, naturalmente, mas depois também querem aproveitar esse momento com a família. Qual foi o momento mais alto que tiveste nessa formação? Não sei, nós conseguimos algumas vezes a segunda fase dos campeonatos nacionais. Para o Penafiel já era muito bom estar a poder disputar a segunda fase, a passagem à terceira, disputar com o Porto, o Boa Vista, na altura era fortíssimo, o Guimarães, o Braga. Para nós e sentimos que no campo, claro que depois na maratona eles acabavam quase sempre por levar a melhor, mas no jogo em si, nós contra eles muitas vezes conseguíamos bater, e isso era um motivo de orgulho para nós. O professor, o Mr. Rui Quinta, ele era o coordenador. Foi na formação alguma vez teu treinador, na formação? Foi a determinada altura no primeiro ano de júnior. Qual é que era a diferença agora, olhando ao tempo,
esse treinador na formação e o treinador nos séniores? Ele mantinha aquele estilo dele sempre muito cómico. Ele é uma pessoa muito aglutinadora. É fantástico, é uma pessoa fantástica mesmo. As pessoas não têm ideia, e depois o conhecimento que ele tem também, eu acho que as pessoas não fazem ideia do conhecimento que ele tem, por isso é que neste momento está onde está e com quem está. Não sei se havia grande diferença. Obviamente que lidar com jovens, com miúdos que ainda não têm aquela maturidade que depois acabam por alcançar no sénior, sei lá, determinado momento pode adotar uma estratégia diferente de lidar, mas não sinto grande diferença. Não senti grande diferença. Quando é que tu sentiste que, tu já disseste que desde o início que tiveste essa noção e esse desejo de ser jogador profissional de futebol, mas quando é que tu efetivamente, em momento da tua formação, percebeste que, ok, isto é sério? Não sei, se calhar no primeiro ano de júnior. No primeiro ano de júnior eu completo os meus 18 anos em janeiro, e aí é quando o Penafiel me chama para assinar o contrato profissional, e se calhar é nesse momento que eu sinto que se calhar as coisas podem ir a mais, não é? Pode ser que esteja mais perto de atingir aquilo se calhar que era o que eu queria. Quanto tempo foi esse contrato? 5 anos, penso. 5 anos. E percebeste, a esta distância conseguiste perceber porque é que foi um contrato tão longo? Era normal quando queriam, no fundo, agarrar o jogador da formação? Foi um bocadinho essa parte, agarrar, depois vemos, não é? Claro. Primeiro agarramos, depois vemos. E no meu caso até acabou por ser assim, porque depois nesses 5 anos com a camisola do Penafiel fiz muito poucos jogos mesmo. Andei sempre cedido para outros clubes. Como é que foi esse período? Tiveste no Lousada, tiveste no União da Madeira? União da Madeira foi sem contrato, foi no Paredes também, voltei a Paredes como profissional também. É aquele momento que, assim, que nem... Eu não gostava, não é? Preferia estar na equipa principal. Mas porquê é que achas que aquilo aconteceu? Vá lá, dentro da tua certeza dos 18 anos, em algum momento pensaste, isto agora é tudo meu, e vou entrar de caras, e é essa forma de pensar que pode, no fundo, ter travado a tua evolução diretamente no Penafiel? O que é que achas que isso aconteceu? Não, por acaso não senti essa parte Foste sempre muito Não, muito porque consciente. a barreira, não existia uma barreira muito grande entre do último ano de formação até conseguir impor nos séniores. Na altura no Penafiel era difícil. Eu creio que um colega meu ou outro conseguiu fazê-lo, mas era difícil, até porque era difícil ter contrato e mais difícil ainda depois jogar, não é? E como não tinha minutos e que se calhar não tinha correspondido às expectativas que eles também criaram sobre mim e tudo mais, claro, obviamente que é sempre melhor estar a jogar, ainda que seja numa divisão inferior, do que com 19, 20 anos estar sistematicamente todos os fins de semana a ficar fora das opções, não é? E então achámos que por bem, e foi o melhor, sem dúvida nenhuma. Ninguém gosta, eu acho que ninguém gosta de ser emprestado, não é? Mas na altura eu acho que foi o ideal. Deu para cresceres. Depois regressas e ficas efetivamente pela porta grande, no Penafiel, naqueles 3 anos, quando depois regressas do União da Madeira. A par daquele momento da formação, sentiste que depois o que acontece à frente no Passos de Ferreira é demasiado grande, eu diria, que é o momento em que consegues soltar o que melhor tens para fazer? Foi, sem dúvida nenhuma. Mas também foi pelas mãos do professor Riquinda, mais uma vez. Foi quando o Penafiel, na altura, tinha descido à segunda B, que eu não me lembro do Penafiel ter descido à segunda B, a não ser nesse ano. Volto eu, mais um ou outro colega meu também, gente da terra que sentia as coisas. E pronto, conseguimos fazer um bom campeonato, acabámos de subir na secretaria, é verdade,
mas conseguimos colocar o Penafiel outra vez nos campeonatos profissionais e realmente as coisas começam a correr muito, muito melhor e daí vou para o Paços. Como é que surge essa chegada ao Paços? E chegas ao Paços para a Liga, algo que tu sentes que chegas tarde à Liga Principal Portuguesa a nível de idade. Achas que é pelo facto de, se calhar, tu queres te divertir mais do futebol do que, se calhar, seres... A parte competitiva tiveste sempre, mas no sentido de, ok, eu não estou muito preocupado com o caminho que eu vou fazer para chegar lá, ele vai aparecer naturalmente. Achas que, se calhar, se tivesses pensado de uma forma diferente, tinha chegado mais cedo ou cada coisa acontece naturalmente? Não, eu acredito que também tenha sido culpa minha, sem dúvida nenhuma, mas nunca senti que estivesse... Até porque nos anos anteriores eu joguei mais tempo na segunda B que propriamente na segunda Liga, ou seja, tinha que dar... Era quase um passo grande, né? Demasiado grande. Só naquela altura é que tive a oportunidade de jogar mais regularmente na segunda divisão com o Penafiel. Não sei, eu penso um bocadinho assim, que as coisas dão-se quando tiver que se dar e na altura, por exemplo, conheci o Carlos Carneiro, que é agora o diretor desportivo do Paços, foi o meu colega de equipa no Penafiel e se calhar se nunca o tivesse conhecido, se calhar ainda hoje era o dia que eu não tinha jogado na primeira divisão e por isso é que eu digo que as coisas se calhar dão-se como tem que se dar e ele conheceu-me como pessoa, treinava comigo todos os dias. E pronto, ele conseguiu entrar no Paços Ferreira e desde o dia que ele entrou ele disse que pela vontade dele eu ia ser jogador do Paços Ferreira um dia. Mais cedo ou mais tarde iria ser jogador do Paços Ferreira e pronto. E agradeço-lhe a ele por isso e ele sabe disso. E se calhar se eu não o tivesse conhecido até hoje não tinha jogado. Quando ele ligou-te para dizer que vamos conversar, como é que foi? Como é que foi essa conversa? Achaste que era brincadeira? Não houve essa chamada assim tão oficial. As coisas nós conversávamos e ele já tinha estado na primeira divisão há muitos anos, ele já tinha os seus contactos, já era uma pessoa reconhecida por muitas pessoas e ele foi sempre falando que se tivesse a oportunidade que me levava, né? E pronto, e realmente depois quando chega a altura, porque há um ano em que eu ainda tinha o último ano de contrato com o Penafiel, ele já queria que eu fosse um ano antes. 2010, 2011. Esse é o último ano de Penafiel, 2010. Pronto, ele em 2010 já queria que eu fosse, mas na altura nem o Paços podia não ser do interesse dele estar a pagar ou pronto, quer que fosse. As coisas não se deram, o clube também não me deixava sair e vou para o Paços depois em janeiro, fevereiro, é quando ele me liga para resolver E foi fácil? Foi fácil. Foi fácil porque eu também queria muito. Eles queriam, também queria, e quando assim é... Mesmo ao lado de casa? Mesmo ao lado de casa. Parecia perfeito demais? Quase. E depois é o Paços que toda a gente conhece, não é? Aquele clube credível, sério, com pessoas também que trabalhavam um bocadinho como na formação do Penafiel, pessoas que estavam lá por gosto, por vontade, não para se promoverem. E assim é que o Paços conseguiu, ou seja, construiu a sua história à volta da primeira divisão, foi basicamente assim, não é? Aquele clube modesto, mas sério, credível, que as pessoas gostam, que sentem realmente as cores do Paços. Eles fazem com que a gente se sinta em casa e assim é mais fácil. Vítor, é um crescimento dentro sempre ali próximo das tuas raízes. Era algo para ti era fundamental? O fundamental no sentido de, ok, se for aqui melhor. Tiveste uma ida para a Madeira? Tive uma ida para a Madeira quase forçada, porque na altura foi quando acabou o contrato com o Penafiel e eles não quiseram renovar e na altura foi o que eu consegui arranjar, foi a União da Madeira. Estive lá um ano, regressei. É verdade que a minha vida deu-se sempre à volta de casa, mas não foi forçado, não é que eu tivesse outras oportunidades e tenha escolhido sempre estar perto de casa. Foi-se dando assim. Mas ainda bem que foi assim?
Mas Era ainda bem que melhor? foi assim, porque eu prefiro estar mais perto dos meus, eu sou uma pessoa muito dada à família e tudo mais, e é onde eu me sinto melhor, e sendo assim foi melhor. É verdade, depois na ida para o Sporting, Já é um ponto diferente. aí tenho um convite também para estar mais perto de casa, mas preferi ir para longe, mas pronto, já lá vá. Já lá vamos. Olha, nessa época, deixa-me trazer aqui ainda, e antes de voltarmos aqui ao Passos, nessa fase inicial em que tu estás a dizer que, mesmo no início, que tu dizes que pelo facto da parte laboral dos teus pais não poderem te acompanhar sempre, que muitas das vezes eram pais ou outros dirigentes que vos acompanhavam. Mas como é que era o orgulho dos teus pais cada vez que tu chegavas a casa e dizias, olha, foi mais um golo, foi mais um golo? Ou alguém aparecia lá no vosso espaço a dizer, o Vítor voltou a marcar. Algumas vezes sim, algumas vezes sim. Não, o orgulho que eles sentiam havia... Ou seja, a minha mãe tinha uma forma de expressar-se e o meu pai tinha outra. O meu pai podia estar a pessoa mais orgulhosa do mundo, mas não mostrava. Eu podia ter feito as coisas muito bem, mas ele nunca ia dizer que foram bem demais, ou seja, faltava sempre alguma coisa. Depois temos a parte da mãe, que é um bocadinho diferente, mais orgulhosa, demonstrava, e aliás acompanhou-me sempre mais depois, mais tarde acompanhou-me sempre mais, tinha sempre que podia ir a ver e tudo mais. O teu pai dizia aos amigos dele. Se calhar. Não era? Se calhar. Normalmente, se calhar é assim, não é? Tipo, diretamente na cara não dizem depois expressam-se depois. nas costas. Olha, e este Passos do Ferreira é um Passos apaixonante. É. Como é que acontece isto? Tu viveste lá internamente isto, conta-nos lá como é que acontece este terceiro lugar, como é que acontece esse escudo de Champions League. É uma época absolutamente incrível. Esta época vivi um bocadinho de tudo, porque a minha chegada ao Passos os nossos 4, 5 meses iniciais são terríveis. Foi na altura, eu fui pela mão do Rui Vitória, foi o meu primeiro treinador, ele depois vai para o Vitória de Guimarães e nós atravessámos ali uma fase muito... Eu acho que terminamos, não sei se a primeira volta com 9 pontos ou qualquer coisa assim do género, ou a acabar a primeira volta só tínhamos 9 pontos. E depois, eu acho que a Champions começa aí. Quando nós conseguimos recuperar desse último lugar, ou penúltimo lugar, conseguimos, acho que foram 27 pontos na segunda volta. Terminou com o professor Henrique Calixto, não é? Exatamente. Fizemos muitos pontos. Nós a 3, 4 jornadas de fim já estávamos com a o professor Henrique Calixto tem aquela frase mítica que é antes somar que sumir. Exatamente. E eu acho que a nossa ida à Champions começa aí. Nós começamos a criar um ambiente incrível, um ambiente ganhador. Habituámos-nos a ganhar e depois transportamos isso para o ano seguinte, em que o grupo é basicamente o mesmo. Depois, claro, que chega o Paulo Fonseca e as coisas vão para um patamar muito, muito superior. Porquê é que vão para esse patamar superior? Vocês terminam com o professor Henrique Calixto e tinha-se percebido já na altura que o professor Henrique Calixto seria ali, no fundo, o treinador de salvação, que acaba por os salvar. E o que é que o Paulo Fonseca traz de diferente? O Paulo Fonseca traz, sei lá, vou-lhe chamar um upgrade daquilo que eram os treinadores que eu tinha tido até aquele momento. Foi realmente o melhor treinador com quem eu trabalhei. Ele chega lá com uma ideia, com uma maneira de estar muito, muito diferente para melhor. E pronto, é verdade que apanhou um plantel também que aceitou de bom grado e com uma vontade de aprender e tudo mais, tudo aquilo que ele nos queria impor, e à parte da qualidade que cada um tinha, mas ele foi, tanto a nível de treino, a nível de tática, a nível de perceber o jogo, fora as relações, tudo aquilo era quase perfeito. Tu achas que aquele é
é a tal simbiose perfeita, porque é um treinador que vem da segunda liga com, no fundo, a querer agarrar a oportunidade e se calhar vocês a perceberem que também tinham que fazer parte dessa oportunidade. Foi um bocadinho nesse conjunto. Não seria fácil para vocês agarrarem um treinador com 40 anos, num plantel que seria um bloco, pelo facto de vir muito da época passada, e terem que se mostrar essa disponibilidade. Como é que foram as primeiras conversas? Aquilo, eu acho que nós rapidamente percebemos aquilo que lá está. Já se falava, porque pronto, o trabalho que ele tinha feito no Pinhal Novense e no Aves, que eram equipas muito, ou seja, vê-lo jogar, dava prazer vê-lo jogar e pronto, e nós íamos ouvindo estas coisas, não é? E ele chegar lá e impor-se não foi, acho que para ele não foi nada difícil, nem foi difícil nós aceitarmos. Sentíamos logo que, apesar de um treinador jovem que ali estava, tinha uma posição muito firme, e lembro de alguns treinos iniciais e tudo mais com quem ele, se ele tivesse que dizer alguma coisa, ele dizia e fê-lo. Por exemplo, no meu caso, ele estava-me a querer dar ou seja, dar-me um espaço para jogar, uma ideia em que eu não a estava a aceitar, e ele disse-me claramente: olha, pronto, eu percebo que estejas com dúvidas, mas pelo menos ouve-me e dá-me uma oportunidade. E foi assim, foi a melhor coisa, a melhor experiência que eu tive como jogador foi aquele ano com ele, sem dúvida. Aquilo era brutal, a aprendizagem com ele foi. Mas qual foi esse upgrade que tu tiveste? Ele pôs-te a jogar mais à frente e tu não querias? Não, ele pôs-me a jogar, ou seja, como é que uma pessoa pode jogar sem bola. Basicamente foi isso. A inteligência que ele tinha para perceber os momentos em que nós devemos, ou seja, ter a bola, não ter, procurar onde a procurar. Ou seja, nós às vezes, estando longe dela, aquilo que podemos dar à equipa também, se era mais abaixo que eu tinha que pé na bola, se era mais ao lado, se era... Todos esses momentos ele fez-me perceber o que era o melhor para a equipa e naquele caso o que era melhor para mim também, que era onde eu podia ser mais decisivo, podia tocar menos na bola, mas ia ser mais, ou seja, quando tocasse ia causar mais impacto, e foi isso que ele... Mas eu estou a dizer na minha posição, mas para cada posição dela ele fazia o mesmo. O cuidado era o mesmo, era o mesmo. Ali não havia meninos propriamente bonitos. Não, porque ele percebia tanto, por exemplo, da minha posição, que na altura era o número 10, mas ele sabia que o número 6, como é que o número 6 também se devia posicionar, ou o central, como é que se devia colocar para receber a bola, ou numa fase mais avançada, ou o lateral, ou o que é que fosse, o ponta de lança, em determinadas alturas se devia estar mais para o lado da bola, ou então mais afastado. Todos esses detalhes que ele tinha, e depois no treino, aplicá-los no treino e tudo mais, eu acho que ele nesse sentido foi sem dúvida o que nos mais fez crescer. Os resultados ajudam muito. Também, sem dúvida nenhuma. Nós perdemos, naquilo que foi para o campeonato, nós perdemos 4 jogos, só 2 com o Benfica e 2 com o Porto, que é uma coisa... É verdade que temos muitos empates também, mas ter 4 derrotas no campeonato, acho que uma equipa como o Passos Ferreira, acho que é um bocadinho surreal. É notável, é notável. Quando é que vocês tiveram ali algum jogo em que vocês sentem que não, isto vai ser para a Champions? Não sei, eu penso que é um jogo, mas esse jogo ainda é muito no início da segunda volta, que é com o Braga em casa. Nós ganhamos com o Braga em casa, não, o Braga fora, ganhamos 3-2 ao Braga. Começámos a sentir ali que se calhar o Braga até, né, podia ser o nosso rival por alguma coisa. Um jogo, estou aqui a abrir a ficha no 0-0, um jogo a 11 de fevereiro. Vocês tiveram em 3-0. 3-0. Paulo Hurtado, 2 golos e o Cícero. Depois marcou o Leandro Salini e o Éder para o Braga. É neste jogo. Eu não sei se é precisamente nesse jogo, mas pelo menos ali sentimos que, ou seja, que estávamos a um nível mais acima daquilo que é o normal do Passos. E
E as coisas, é como eu lhe disse, nós não perdíamos, sentíamos que era muito difícil nós perdermos, até podíamos ir jogar fora, até podíamos não ganhar, mas sentíamos que estávamos ali a disputar pelos 3 pontos. E aquele estádio, a Mata Real, é mítica, não é? E ainda era mais mítico porque na altura ainda não tinha sofrido As as alterações. remodelações, exatamente. Era mais apertadinho, mais pequenino. Sentíamos mais o apoio dos adeptos e acredito que para quem lá fosse jogar era mais incómodo também. E as coisas foi um ano, era perfeito, era mesmo perfeito. Tu sentes que se vocês jogam aquela pré-eliminatória com o Zenit no ano a seguir naquele estádio, que podiam ter ido à fase de grupos? Não, acho que era difícil. São pontos diferentes. Estamos a falar de patamares completamente diferentes. Nós víamos um Zenit em modo... Tubarão. Não, mas o Zenit olhou para nós quase com pena, digamos assim, né? Para não fazer muito mal, e então deram-nos 4 aqui, mais 4 lá e está tudo bem para eles. Mais um dia normal, agora para nós tínhamos que fazer uma coisa estratosférica mesmo. E foi uma mudança bastante estrutural. Foi uma mudança completamente diferente. Sim. É o Costinha que está convosco nesse período e tu estás em transição, porque tu fazes esses jogos, mas depois, ainda nesse mercado, vais para o Sporting. Tu sabias que havia essa hipótese quando estás nessa fase inicial do Passos, ou foi algo que te apanhou de surpresa a ida para o Sporting? Não, eu essa fase eu tive... Pronto, eu saí para o Sporting no último dia do mercado. Mas eu desde a pré-época, eu não fiz os jogos de treino, não fiz os jogos pré-época, eu não faço os 2 primeiros jogos da Liga Portuguesa, não faço com medo de poder ter alguma lesão ou assim. Inclusive, penso que o primeiro jogo da Liga dos Campeões eu sou inscrito 2 ou 3 dias antes só. Fazem uma alteração na lista de inscrições para eu poder estar disponível, porque pronto, achavam que eu podia ajudar e tudo mais. E eu também gostava de participar. E pronto, e então faço esses 2 jogos. Eu acho que pelo meio faço um jogo para o campeonato. E pronto, e no último dia de mercado eu sabia, e o clube também sabia, que era muito difícil eu continuar para lá de agosto no clube. As conversas foram sempre em torno de uma saída, só estavam a procurar a melhor solução, e pronto, foi quando fui para o Sporting. Tu disseste que tinhas outra hipótese. Sim, na altura foi... As melhores hipóteses e mais reais foram o Sporting e o Braga, e pronto, mas na altura senti que se calhar devia sair mais do meu conforto e de agarrar uma oportunidade, como não desfazendo aquilo que é o Braga, obviamente, claro. Mas era uma oportunidade que eu tinha de jogar num dos 3 grandes e pronto, quis agarrar. Como é que foi essa experiência? É um Sporting também bastante diferente do que é agora, se calhar é o início do que é agora, porque é um Sporting todo remodelado. Tinha sofrido uma pancada muito grande no ano anterior, penso que eu tinha ficado em 7º ou algo assim. Mas também por isso é que eu escolho o Sporting. Eu sinto pela escolha do treinador e tudo mais, o Leonardo Jardim, que eu sabia que era... Porque tive colegas que tinham sido treinados por ele, no Beira-Mar, no Chaves, onde ele fez bons trabalhos. E foi uma das razões pelas quais eu fui para lá, foi o treinador em causa, porque eu sentia que estava perante uma pessoa muito, muito, muito séria, gostava muito do que fazia. Ou seja, via o Leonardo Jardim num patamar já mais alto. E pronto, eu senti que o Sporting ia, mesmo não tendo ido para lá, obviamente, e até tive pouca influência naquilo que foi a época do Sporting, sentia que o Sporting ia fazer um bom ano. Nesse ano ia fazer um bom ano, porque ia um ano quase sem pressão. Tinha vindo um ano terrível, então o ano a seguir tudo o que viesse ia ser bom. E acho que foi o que aconteceu. Foi uma experiência fantástica, treinei com profissionais de top,
uma qualidade incrível. Mas como é que o pequeno Vítor de Penafiel consegue depois adaptar-se a um universo completamente diferente daquele que tu tinhas vivido até então? Conseguiste te preparar psicologicamente para aquilo? Sim, mas eu acho que sente mais cá fora do que lá dentro. Lá dentro é mais um grupo de trabalho, se calhar pessoas com mais condições para desempenhar aquele papel, com mais qualidade, nomeadamente a jogadores, a fisioterapeuta, tudo que envolve a estrutura do clube. Mas depois obviamente que sente outra dimensão é quando estás cá fora, quando vais na rua, quando as pessoas reconhecem-te e pedem isto ou pedem aquilo. Mas, Vítor, é completamente diferente tu saís de um campo de treinos da Mata Real e saís de Alcochete. Sim, depende. Acho que uma pessoa acaba por se habituar rápido. Okay. Não é assim, também não me colocaram barreira nenhuma em termos de balneário e tudo mais. Facilitaram-me sempre tudo, porque eu até cheguei relativamente tarde, claro. Comecei a treinar no primeiro dia de setembro, acho eu. Eles já tinham 2 meses juntos, ou seja, mas por acaso receberam muito, muito bem mesmo, tanto os internacionais portugueses, na altura tinha internacionais argentinos também. O Fito Rinaldo. Exatamente, o Marcos. O Marcos Rossi. Todos eles. Por acaso era um grupo muito, muito bom que nós tínhamos lá e ajuda sempre. A quem chega, ainda por cima mais tarde um bocadinho, eu acho que isso ajuda sempre e por acaso foi o caso. Por isso é que eu estou a dizer que não me gostou muito. E senti mais, claro que sente todo o mediatismo que existe à volta do clube, não é? Uma pessoa começa a aparecer nos jornais, em vez de ser uma vez por mês, começa a aparecer todos os dias. Se não sou eu, é um colega de equipa, não é? Claro. Nas notícias diárias, em tudo que é desporto, aparece o escudo com que nós jogamos, claro. Fazemos todos os dias. E isso acho que é o maior impacto, acho que é esse. E tu, era fácil andar na rua ou nem por isso? Era porque também não é que eu andasse muito na rua, sou mais quando caseiro. mudaste para Lisboa, ficaste a morar em Lisboa? Ficaste em Alcochete? Não, por acaso estava no Montijo. No Montijo. Era. Para treinar era mais perto, era mais fácil. Depois tinha a minha filha também que começou a frequentar a escola lá, a creche, e pronto, era mais fácil. E era mais tranquilo poderes levar tudo isso? Era mais fácil, o dia a dia era mais fácil, mas o que eu ia dizer era que, por exemplo, eu não tinha o mediatismo se calhar de alguns colegas meus, claro. Não é? Porque é aquele jogador que faz mais jogos, que faz mais golos, que as exibições o colocam num patamar. O Slimani chega desconhecido, o Slimani chega mais desconhecido que tu. Por exemplo, é? Exatamente. E quando tu chegas, o Slimani já era mais conhecido que tu. Exato. Quando chegas ao Sporting, não é? Temos, por exemplo, o caso do William Carvalho, se calhar no início da época, muita gente, se calhar, digo eu, se calhar passava quase desconhecido na rua. E ao final de 3, 4 meses, se calhar ele para sair de casa já estava mais complicado um bocadinho. Ou seja, teve uma ascensão muito rápida. Claro, que se consegues essa ascensão num clube como esse... Tu achas que se tens chegado mais no início do mês de agosto, a história podia ter sido diferente no Sporting? Já chegaste com o comboio sim. em roda dentada, não é? Poderia ser. Se calhar tinha outro tipo de oportunidades que depois acabaram por não acontecer e as que aconteceram também não correram bem, é um facto. Mas se calhar tinha outro tipo de oportunidades. E era mais fácil para mim também se tivesse chegado logo no início do que depois com o comboio em andamento. E percebeste porque é que não surgiu essa hipótese logo no início, não? Não sei se tinha surgido ou não, pelo menos a mim não me chegou nada, mas não sei. Quando tu jogavas neste período em que é o período, se calhar, de maior mediatismo que estavas a dizer, quais eram as grandes preocupações que tu tinhas como jogador? Era mais com o adversário? Era mais com o treino? Era mais em perceber o que o treinador te dizia? Acho que o foco é sempre o treino e neste caso o Sporting, não é? Era focarmos naquilo que nós podíamos fazer, naquilo que nós podíamos melhorar dia a dia
Mas por acaso, ao longo do percurso que eu fiz, foi sempre mais preocupado com aquilo connosco, comigo, o que é que eu podia fazer para melhorar ou ajudar os meus colegas ou propriamente com os outros. E acho que o Sporting também não foi exceção. Tu, inevitavelmente, no Sporting apanhas a grande figura que é o Paulinho, do balneário, mas no Passos de Ferreira também há aquele casal muito conhecido. O TV? Sim, que moravam inclusive ao lado do estádio, portanto, há essas figuras sempre que são muito marcantes no universo de cada carreira. Essas são duas das mais marcantes, essas duas, por exemplo? São, por acaso no Penafiel também tivemos. É verdade que o TV no Passos Ferreira já é uma imagem incontornável já. Toda a gente o conhece, seja relacionado ao clube, e eu acho que Paulinho, porque o Sporting tem outro mediatismo, claro. O Paulinho acaba por ter outro mediatismo também, e o Paulinho, onde quer que vá, toda a gente sabe quem é o Paulinho, não é? E é uma pessoa incrível. Olha, tu sais do Sporting no fim da primeira época, ainda tens uns treinos, ainda fazes parte da equipa do Marco Silva, quando o Marco Silva chega, mas sais... eu diria que é uma saída surpreendente para o Reus, para a Espanha. Porque é que há esse, no fundo, do 80 para o 8 ali a nível desportivo? Estou a falar a nível de patamar desportivo de uma forma tão rápida e tão repentina. Como é que aquilo acontece? Não, a parte do Sporting eu senti que, tanto por eles como por mim, eu tinha mais um ano de contrato, mas senti que o Sporting já não fazia parte do meu presente e futuro. Pronto, queria sair, já não estava muito feliz e eu prefiro... O que é que te fez... Prefiro andar... O que é que te fez ficar assim infeliz ou não estar feliz? Basicamente a jogar. Claro. Eu sinto-me feliz a jogar e poder sair ao campo e fazer aquilo que eu mais gosto. Se no Sporting estava a ter essa dificuldade, então tinha que mudar de ares e sentia que da parte do Sporting se calhar também sentia o mesmo, embora nunca me tenham dito, mas sente-se, as coisas sentem-se, e quando vais sendo posto da parte de certa forma em determinadas alturas, tu sentes isso, e então foi quando falei que queria sair, que se encontrasse uma solução. Na altura era o Jorge Mendes, eu falava muitas vezes com o Valdir, consegui ainda trabalhar com ele, e pronto, disse ao Valdir que tinha que sair. E a melhor alternativa que eles me encontraram na altura foi o Reus. Eu não sei se conveniência ou não, isso fica para cada um, mas foi para onde eu fui e não me arrependo de nada. Não? Nada, absolutamente nada. Mas na altura, quando te dizem, olha, é para o Reus que vais, para a Espanha, qual foi a primeira coisa que veio à cabeça? Não queria acreditar que a única coisa que eles me conseguiram foi isso. Eu tinha a oportunidade de ter ficado aqui em Portugal, é verdade, não quis. Mas não quiseste por causa de ter a ver com parte salarial, com parte salarial, parte financeira. É óbvio que eu vou para o Reus mais pela parte financeira. Posso dizer que era melhor do que quando estava no Sporting. Ok. E uma equipa da terceira divisão na altura? Era a segunda vez. Segunda vez, sim. Pronto, também não era o normal, digamos assim, não era o normal, mas não era o que se praticava para eles, mas eles sentiam que era um investimento para eles para poderem chegar a um patamar que eles ambicionavam e tudo mais. E pronto. Mas claro, jogar a segunda vez, obviamente que eu não queria, depois de estar no Sporting e tudo mais. Mas pronto, mas senti mesmo assim que tinha que ir. Senti que tinha que ir pela parte salarial, porque eu já tinha 30 anos, e pela parte de que no Sporting, se calhar, no meu tempo também tinha acabado. Ou seja, tive aquela oportunidade, não consegui. Pronto. Mas achavas que era brincadeira quando disseram eu vou? Não achava. Não, porque não sei se costuma brincar com essas coisas, mas não achei. Pronto, e foi quando eu fui pesquisar e tudo mais, porque na altura já tinham lá portugueses, nomeadamente de Sporting até. E pronto, percebi um bocadinho o que é que eles ambicionavam, qual era o projeto, para onde é que passava e tudo mais. Percebi que até que era uma coisa assim que
podia ter em conta e foi o que me levou também, é verdade, a parte financeira sempre, neste caso foi a primeira, tenho que admiti-lo, mas percebi que a outra parte também podia ser interessante. E veio a ser interessante, acabou como acabou, mas veio a ser interessante. Pois, o clube acaba por extinguir-se, mas tu estiveste lá 4 anos. 4 anos. É muito tempo. É. Adaptaste também fácil. Podia lá ter estado a minha vida profissional toda como importava. Adorei jogar em Espanha, adorei. É verdade, principalmente quando conseguimos subir divisão e tivemos 2 anos na segunda liga, depois o terceiro acabou a meio. Mas os 2 anos na segunda liga espanhola foi fantástico, uma experiência fantástica. É melhor que a primeira liga portuguesa? No geral eu acho que é melhor. No geral, há outras condições, vê-se o futebol com outros olhos. Obviamente que aqui tens Porto, Sporting, Braga, Guimarães, em que te dão um plus mais à nossa divisão. Mas se calhar são só essas equipas. Os outros clubes todos, a segunda Liga Espanhola é melhor, não tenho dúvida nenhuma. Estádios invariavelmente cheios. E mesmo que não estejam cheios, há outras condições, não, sei lá, é difícil aquela expressão visitar um estádio em que não goste de alguma coisa, mas sentiste nesses jogos que efetivamente os adeptos eram pelo clube da terra? Isso é logo a primeira coisa que se sente. E eu senti isso no Reus, com um clube que colocava 3.500, 4.000 pessoas, como muito, num jogo. Mas nós íamos jogar a estádio, eu fui ao Córdoba, tinha 20.000 pessoas, são pessoas que gostam daquele clube e ponto final, não tem outro. E a mais, ou Granada, fui a muitos sítios onde realmente o clube ou seja, o clube deles é o clube da terra e não pode haver um segundo clube, um Real Madrid, um Barcelona, mas o primeiro é o da terra. E não tinhas esse conhecimento quando foste para lá jogar? Não tinha, assim, nós pela televisão de certa forma conseguimos perceber, mas é verdade que eles são 60 ou 70 milhões, é normal que encham mais os estádios, mas via que havia muita afluência nos estádios, mas a paixão não, ou seja, e a paixão consegui perceber quando lá estive. Tu jogaste quase 100 jogos no Reus, acho que é 99, pelo menos pelas nossas contas. E tive muito tempo lesionado, tive com um problema no joelho em que desses 4 anos, pelo menos um ano tive lesionado. Tu quando chegas lá foste também facilmente integrado pela região? É mais fácil, sentiste mais identificado com aquilo que tu tinhas em casa? Eu acho que no Reus conheci das melhores pessoas com quem trabalhei no futebol, possivelmente, tanto em termos daquilo que era a direção, equipas técnicas, médicas e tudo mais, todos eles, não sei se era por cultura ou não, mas encontrei pessoas fantásticas. A mim não me faltou rigorosamente nada em todos os anos que eu lá estive, nem a mim nem à minha família. Não sei, à parte, mesmo o jogador espanhol e tudo mais, eu gostei muito de conhecer, e tenho amigos, temos um grupo do WhatsApp com quem conversamos muito e ainda vais ter que regressar ao futebol como dirigente para reabilitar o Reus. Não, podia ser o único, que alguém o consiga fazer. Podia ser o único desafio que te fizesse voltar ao futebol? Não, por acaso eu penso que, acho que se um dia voltar ao futebol é por essa parte. Dirigente? Acho que sim. De outra forma seria difícil. O que é que tu farias se fosse dirigente? Não sei. Se calhar um vice-presidente. Mas qual é que... foste jogador, nos mais diferentes quadrantes como jogador, e se fosses dirigente, qual é que para ti era o primeiro ponto que tu dizias, não, eu acho que o jogador precisa disto? Não sei, não é fácil. Não sei, sei lá. Eu acho que há um mínimo de condições para um treinador ou para um jogador poder exercer as funções. Eu acho que esse mínimo passa por
um ginásio onde possa trabalhar, que se possa fortalecer, um bom campo de treinos. Eu acho que o relevado para um jogador ter prazer naquilo que está a fazer, à parte de o ajudar a executar a sua função, acho que ter prazer naquilo que está a fazer também é importante. As condições básicas, mais do que, sei lá, um equipamento se calhar da Nike ou da Adidas ou um autocarro cheio de alaridos e tudo mais, eu acho que era coisas principais. Seria mais importante. Acho que seria mais importante. Tu depois sais do Reus e vais para o Deportivo, num momento em que tu vais fazer testes ao Deportivo. Eu tenho... O treinador do Deportivo era o Nacho Gonzalez. Que depois esteve no Tondela. Exatamente. Eu tive 3 anos, acho que foram 3 épocas com ele. Acho que foram 3 épocas com ele em que havia uma relação até altos e baixos, que chateávamos muitas vezes, pela minha maneira de ser, a maneira de ser dele também e tudo mais, mas tanto um como o outro reconhecia o valor do outro lado. E nós, ao final de um tempo, ou seja, construímos uma amizade muito forte. E pronto, e sabia que ele me reconhecia pronto, gostava muito como jogador e mais tarde, se calhar, começou-me a aceitar melhor como a minha maneira de ser e tudo mais. E foi na altura em que eu estive, pronto, o Reus acaba, eu estive meio ano sem poder ser inscrito no Reus, já não jogava há meio ano, e eu aceitei ficar esse meio ano de fora com a possibilidade, em janeiro, o clube ser vendido e tudo mais, pronto, 1001 histórias, e voltar a inscrever-me em janeiro e acabava a época no Reus que eu tinha contrato. Pronto, mas isso não aconteceu, houve a rescisão por justa causa, e eu fico, pronto, mais um mês ou 2 sem clube, e é quando converso com ele, tenho uma primeira abordagem, e ele diz que, pronto, vai falar com o clube. Realmente eles estavam a precisar de médicos, porque havia ali uma onda de lesões muito grande, e vai falar com o clube sobre essa possibilidade. Mais tarde, eu não sei se são 2, 3, 4 semanas, pronto, existe esse contacto com esse interesse. Olha, eu conheço-te bem, sei bem das tuas qualidades. Ele sabia o meu histórico de lesões, como é que eu estava, sabia que eu estava melhor, até porque ele obtinha, não só de mim, obtinha informações das pessoas ligadas ao Reus com quem ele tinha acesso. E, ou seja, não tenho dúvidas nenhuma que estás bem, mas as pessoas aqui do clube precisam de uma prova. Já não te veem há muito tempo, estás há 6, 7 meses sem jogar, sabes que também nas condições que vens para aqui é um bocadinho difícil aceitarem dar-te um contrato assim, quase de olhos tapados. E pronto, eu também sabia que estava bem, não tinha problemas nenhum, e tive uma semana. Ao final de uma semana, pronto, eles falam comigo e oferecem-me um contrato até ao final da época, porque realmente, pronto, estavam ali tinham, sei lá, à volta de 19, 18 jogadores disponíveis da primeira equipa, e pronto, e é quando... Mas em algum momento tu achaste que faz algum sentido fazer um teste? Sei lá, se não me preocupar a mim, aquilo que os outros pensam não me diz nada. Eu não tinha problemas nenhum em fazer um teste, eu sabia que pelo treinador eu estava descansado. Pronto, obviamente que ele não mandava sozinho, eu sabia que tinha que agradar a outros também, mas estava com a consciência tranquila, também pior que o que tinha estado não ia estar, por isso. 6, 7 meses sem jogar, eu disse também não há problema nenhum, eu estava em casa, claro. Não havia problema nenhum. Ora, tu depois regressas a Portugal, Feirense e também Lusitânia de Lourosa. Já falamos um bocadinho sobre essas duas experiências que te fizeram precipitar o fim da carreira. Eu quero trazer aqui ainda a história de Lusitânia de Lourosa, onde tu estás no episódio em que terminam o jogo em São João de Ver e não há autocarro. Não, o autocarro havia, já não havia... Não, já não havia motorista. É uma história muito engraçada. Mas foi a história que também te ajudou, se calhar, a precipitar o fim de carreira, no sentido de não faz sentido? Foi uma história que me ajudou, sobretudo, a perceber realmente em que contexto é que eu estava, nomeadamente naquele clube, com aquelas pessoas em que tomaram
uma decisão horrível, não é? Não cabe na cabeça de ninguém. Lá está a diferença daquilo que eu tinha vivido em Espanha para o vivido aqui, né? Em que aqui resume-se tudo a ganhar ou perder. A divisão é a mesma, quase. Quase. Eu lá tinha uma pressão para ganhar, se calhar em termos daquilo que era o salário e tudo mais, muito maior, não faz. E então no Corunha, um clube como o Corunha que eu tive, que é uma história em que as pessoas logo, nós estávamos numa fase horrível e tudo o que nós ouvimos são coisas boas, coisas positivas. Eu chego a um clube da segunda B em Portugal em que à terceira, eu acho que é o segundo, terceiro jogo que nós fazemos da época, que é para a Taça de Portugal, perdemos 1-0 em São João de Ver e pronto, acontece esse episódio em que o presidente decide que o autocarro vai para Lourosa sem os jogadores e os jogadores tinham a possibilidade, se quisessem, de ir à vez, penso eu, mas essa possibilidade, já não sei se foi o presidente, se foi o treinador, para amenizar as coisas, na carrinha do clube, a carrinha que transportava os equipamentos e tudo mais, deslocavam 5, 6 à vez até Lourosa. Mas pronto, mas nós como éramos um grupo, éramos unidos, decidimos que nós íamos todos juntos, ou de uma maneira ou de outra, se não tinha autocarro, então, porque o decidir ir a pé partiu dos jogadores, não partiu É verdade que nos foi negado o acesso ao autocarro, mas o ir a pé partiu dos jogadores porque era uma forma de nós estarmos juntos. E então foi isso que decidimos. O grupo decidiu ir a pé e fomos a pé. Os adeptos, como é que vos trataram? Do pior que podia haver, interromperam-nos ali, não sei qual era a zona, mas a caminho do estádio de Lourosa, aqueles são 5, 6 km mais ou menos. Sim. Pronto, interromperam-nos, pronto, o tipo do futebol português, todas as ameaças possíveis. E é horrível para um jogador sentir isso e pronto, toda essa história ajudou-me a perceber um bocadinho que se calhar já não valia a pena estar no futebol. Quando ainda por cima vens da tal cultura que tu dizes, que é vir de... Lá está, se tu sais do Sporting no 80 para aquilo que se calhar podia ser o 8, percebeste que depois desportivamente... de cultura não tem nada a ver. Lá é o 80. Sem dúvida. Pelo menos os clubes onde eu passei, o Reus e o Corunha, não tenho dúvida nenhuma. Então o Corunha é de uma dimensão que eu acho que as pessoas não têm noção não aqui. Tem mesmo. Não tem mesmo. Não tem. O Corunha é enorme. O Corunha está na segunda B, atualmente corresponde à segunda B, à terceira divisão. O Corunha continua a meter 25, 26, 27. No outro dia, com o Castilha, meteu 28 mil pessoas. Ou seja, esse amor, aquilo é mesmo um clube que eles sentem, não há explicação. Aquilo foi... Eu só tive 4 meses, mas foi... Intensos. 4 meses espetaculares. Joguei muito pouco também. Felizmente estava lá o Domingos Duarte, que me ajudou a adaptação e tudo mais, para mim foi fantástico. Mas ter estado num clube daquela dimensão, que eu acho que, mais uma vez, as pessoas não têm noção, foi top. Há quem diga que o problema na Corunha é a chuva. Pode estar ali aqui durante 7 dias seguidos. Pode ser. Não, mas chove muito. Mas nunca as estradas ficam alagadas. Há um grande trajeto. Vítor, estamos praticamente na parte final da nossa entrevista, do nosso ponto final, mas tenho aqui 2 ou 3 perguntas ainda que quero partilhar contigo para ter a tua resposta. Tu foste treinado, já aqui fizemos referência, Rui Quinta, Rui Vitória, Henrique Calisto, Luís Miguel, o Marco Silva, o Leonardo Jardim, o Nacho Gonzalez. O que é que tiras de todos estes homens? Há algum que seja... Já disseste que o Paulo Fonseca foi para ti o mais especial, mas acredito que também tenhas aprendido com todos os outros, naturalmente. Não, assim, a pessoa que eu mais admiro de todos é o professor Rui Quinta. Esse é quase como um pai, se tivesse que escolher um pai no futebol, ou seja, fora do ambiente familiar, era o professor Rui Quinta, sem dúvida nenhuma. O conhecimento que ele tinha há 30 anos atrás é incrível. Ele estava muitos passos à frente daquilo que era o normal. Depois, no futebol profissional, sentia-se upgradezinho do Paulo Fonseca.
em que nos levou para um patamar individual e posteriormente coletivo, muito além daquilo que nós na altura estávamos à espera. Mas é sobretudo isso, eu acho que todos eles têm um bocadinho com quem nós aprendemos. Eu adorei 3 meses, mas adorei estar com o Rui Vitória. O Leonardo Jardim é a pessoa mais simples que se pode conhecer. Como é que ele, através de um trabalho, não sei, eu acho que até demasiado simples, mas a maneira dele liderar com os jogadores, liderar um grupo em si, ou seja, eu acho que são pequenos pormenores em que há diferença entre treinadores e isso prova que não há só uma maneira de ganhar. E o Leonardo Jardim nesse aspecto é fantástico. Em termos de treino, adorei muito mais o Paulo Fonseca, sem dúvida nenhuma. Mas é um bocadinho tudo. Depois o Henrique Calisto, aquilo que ele conseguiu no Passos Ferreira também é um feito gigante. Ele quase que nos deu a permanência. É verdade, os jogadores tinham a qualidade que tínhamos, mas há muito mérito dele da forma como naquela determinada altura ele soube levar as coisas para o lado que ele queria, para o lado bom. Se calhar depois, no ano a seguir ou 2 anos depois, ele voltou outra vez, sim, e as coisas já não correram da mesma forma. Mas naquela altura ele também teve esse mérito. Sei lá, todos eles, o Nacho, em termos de visualização, de percepção do que é que a outra equipa conseguia e tudo mais, quais os nossos caminhos que devíamos fazer para tirar o melhor proveito possível em função do adversário que íamos ter. Ele era fortíssimo nesse aspecto também. Todos eles, eu acho que nós conseguimos aprender alguma coisa. Olha, uma pessoa que tu queiras aqui homenagear, a pessoa que, no fundo, que tu olhas para este passado, para este ponto final e dizes, não posso pôr um ponto final sem me esquecer desta pessoa. Relativamente ao futebol? Ou o que tu quiseres. O futebol na tua vida. Não sei, se tiver que escolher umas pessoas, são os meus pais. Isso, a oportunidade que eles me deram, nunca na vida vou-lhe conseguir agradecer, porque há mais gente como eu, ou jovens naquela altura, que também o queriam fazer certamente e não tiveram essa oportunidade. Se calhar podiam ter uma carreira muito melhor que a minha. E eu não posso me esquecer disso, ou seja, tudo que eu sou hoje, os valores que eu tenho e tudo mais, é essencialmente aos meus pais. E ajudas, e estás agora com o restaurante que era deles, em Penafiel. É um bocadinho, a minha continuidade ali, ou melhor, a minha ida ali, é um bocadinho o agradecimento de tudo que eles me deram. O retribuir. Exatamente. O retribuir. É por isso que para já ainda não vais para o futebol? É porque tens ali ainda negócios para tratar? Não sei. O futebol nunca pode sair da vida dos futebolistas, Vítor. E não sai, mas não é que tenha saído, mas está um bocadinho mais adormecido. Ainda estás no período de nojo, não é? Ainda é preciso... Há quem diga isso. Não podes ir embora sem antes nos dares a conhecer qual é que é o 11 da tua vida, os jogadores que no fundo queres aqui identificar. Olha, tens o nível 2 de treinadores, portanto podes começar por escolher. Agora vais sentir na pele a dificuldade de escolher 11 jogadores. Vou escolher jogadores à parte de com quem eu tenha partilhado balneário e partilhei muitas horas extra futebol. O guarda-redes é o Edgar Abadia, está no Elche neste momento. As coisas não estão a correr muito bem em termos de clube, mas espero que a próxima época ele consiga manter-se, porque o clube está difícil manter-se na primeira divisão. E ele jogou contigo no Reus? Jogou comigo no Reus. A laterais tenho o Caetano, com quem isto é um amigo. Luís Dias, outro amigo, não só de futebol, extra futebol, com quem eu passo muitos momentos, muitas horas. O Caetano partilhei com ele balnear em Paredes. O Luís Dias partilhei no Penafiel, ele é de Penafiel, e posteriormente estive no Lourosa com ele, e
a minha saída do clube e o abandono acontece um dia após o abandono dele. Porque fazíamos a viagem juntos e era uma conversa que vinhamos tendo, não digo todos os dias, mas com alguma frequência. Estava a ficar um bocadinho pesado o futebol para nós e nós, pronto, e precipitámos-nos se calhar um ao outro e abandonámos o futebol quase juntos. A centrais tenho o Ricardo Passos, por tudo o que nós vivimos em termos de clube no Passos, o Xerife e as horas. O grupo que nós temos um grupo WhatsApp entre 5, 6 jogadores, mais ou menos, que é fantástico, da altura em que jogámos todos juntos e com quem falamos muitas vezes. Este é o Olmo, Jesus Olmo, é um jogador com quem eu estive no Reus também, e à parte do balneário tive, tanto a família dele como a minha convivia bastante. No meio campo tenho o Ferreira, é um jogador da casa de Penafiel, em quem tive anos e anos com ele. O André Leão, um bocadinho Ele era o teu parceiro. Era um parceiro. Um bocadinho à imagem daquilo do que representa o Ricardo para mim, é um bocadinho o que representa o André também. O André Leão era literalmente o teu parceiro do meio campo, não é? Exatamente. Aqui está o Bernamaro, um jogador com quem eu passei muitos momentos na formação de Penafiel, posteriormente na primeira equipa também. Ele depois seguimos caminhos diferentes, ele representou o Nacional e tudo mais, fez uma carreira muito bonita na primeira divisão e um dos meus melhores amigos, se não o meu melhor amigo, extra futebol. Aqui tenho o Rafael Buzo, o miúdo fantástico, que dá algumas dores de cabeça às vezes, mas é um miúdo fantástico, tem uma qualidade incrível. Tive a oportunidade de o conhecer no Reus, onde ele não teve uma passagem muito feliz, mas sentia que com alguma maturidade ele podia alcançar outras coisas. Felizmente agora está a conseguir e espero que não fique por aqui. Momentos diferentes da vossa carreira quando estão Exatamente. no Reus. E na frente tenho o Hélder Guedes, que é uma pessoa de Penafiel também, um jogador que eu conheço há anos e anos e anos, partilhamos também o balneário, passamos algumas horas juntos, se calhar não tanto como os outros, ele também agora por vidas diferentes, caminhos diferentes, pronto. E depois o Nelson Campos, que é um amigo com quem eu partilhei também o balneário no Penafiel e depois no Paredes, ou vice-versa. Ele também é da formação do Penafiel, é porventura um dos jogadores com mais talento com quem eu joguei, se calhar um bocadinho desconhecido da vossa parte. No 0-0 há de ter fixe. Há de ter fixe, eu tenho de certeza. E pronto, não teve a carreira que se calhar prometia. Olha, 4-4-2 Losango, era a tua tática favorita essa? Não, é a tática Calhou. Não podia jogar de outra forma. Não vejo aqui nenhum destes aqui a fazer corredores laterais. Exatamente. Tem que ser assim mesmo. Vítor, é o ponto final. Obrigado por teres vindo aqui ao 00 e a este ponto final contar tudo sobre a tua carreira, ou pelo menos grande parte de tudo sobre a tua carreira. E é um gosto ter-te recebido cá nas nossas instalações e termos assim colocado um ponto final à carreira do Vítor Silva. Obrigado. Obrigado.